Esses são os pensamentos de uma garota morrendo enquanto as sirenes a levavam. Eu mereci. Alguém que se parece comigo nunca deveria ter se apaixonado por alguém tão bonito quanto você. Dói. Eu não consigo respirar. Faça parar. Só me deixe morrer. A voz do paramédico dizendo para ela aguentar firme e que estavam quase chegando foi ficando distante. E a garota ficou bem com isso, porque nada de bom acontecia enquanto ela estava viva. Ela orou a Deus para que, na próxima vida, ela fosse mais bonita. E o Meco Colda acordou ouvindo seus pais chamando seu nome, aliviada por ter sobrevivido. Mas não esperava que, em seguida, perguntasse quem eles eram. Essa garota não fazia ideia de quem era Yumeko, muito menos conhecia aquelas pessoas. Aparentemente, Yumeko havia tentado tirar a própria vida. Mas ela não fazia ideia do porquê faria isso. Pediu um espelho, mas os pais não tinham nenhum, já que Yumeko os odiava. Então, a mãe entregou o celular dela, pedindo para não quebrar de novo. E ao ver seu rosto, ela ficou maravilhada com o quão fofa era. Os pais ficaram em choque enquanto Yumeko admirava sua pele de porcelana, olhos brilhantes como os de um filhote e lábios cor de cereja. Ela se comparou à Branca de Neve, despertando do sono profundo. Pausa. Espera um pouco. Eu não costumo comentar sobre a aparência das pessoas, mas espera aí. Então, a garota gorda e feia morre e deseja renascer como alguém mais bonito. E renasce como outra garota gorda, só que loira, e acha que é linda. Que tipo de delírio shoujo é esse? O médico explicou que sua condição era amnésia retrógrada, provavelmente causada por dano cerebral na queda. E isso é real, aliás. Aconteceu com um velho amigo meu que tentou o mesmo. A mãe ficou angustiada, preocupada com o que os vizinhos iriam pensar. Mas o pai pediu que ela não dissesse isso e fosse mais compreensiva com o sofrimento de Yumeko. Era um milagre ela ter sobrevivido à queda de 4 andares. E ela estava radiante. Ainda conseguia falar, estava fisicamente bem e tinha família, não estava sozinha. Os pais ficaram surpresos ao ver a filha tão alegre. O quarto estava bagunçado, mas ela achou bonito. As roupas precisavam de um toque, mas mesmo assim achou tudo fofo. Lembrou que não havia espelhos, já que Yumeko os odiava, então começou a vasculhar o celular em busca de pistas. Encontrou uma pasta chamada Meu Lugar Feliz, e todas as fotos eram da mesma pessoa. Ela não conseguia acreditar que era assim que tinha sido antes. Um toque na porta. A mãe perguntou quando ela voltaria ao trabalho. Descobrindo que tinha 24 anos, Yumeko ficou feliz por ser adulta. E talvez, quem sabe, uma mulher apaixonada. Ou uma profissional focada na carreira. Decidiu que voltaria ao trabalho no dia seguinte. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, passou por um parque e sentiu vontade de entrar, sem saber o motivo. E lá encontrou o rapaz das fotos do celular, ofegante atrás de um arbusto. Ela perguntou se já se conheciam, mas ele disse que eram completos estranhos. Ele explicou que sempre ficava assim antes do trabalho. Tentando ajudar, ela ofereceu água em suas mãos em concha tirada da fonte, o que, obviamente, ninguém aceitaria. Disse a ele para tirar o dia de folga, contando sobre como quase morreu, mas estava ótima agora. Vendo as olheiras dele, comentou que ele devia dormir mais, ou desperdiçaria aquele rosto bonito. Ele ficou surpreso, depois riu, dizendo que ela era engraçada. Ela corou na hora, achando que ele estava bem agora, já que tinha energia para flertar. Mas ela não podia continuar, tinha que trabalhar. Correndo, se perguntou por que seu rosto estava tão quente. Um outro homem chamou o rapaz de vice-presidente, e então ficou claro que ele era alguém importante. No escritório, todos ficaram chocados, e o Meco parecia uma pessoa completamente diferente. Ela explicou que havia perdido totalmente a memória e não lembrava quem era. O chefe, Hiroki Maezono, líder da divisão de planejamento, disse que ajudaria no que fosse preciso. E o Meco olhou para a própria mão, suando muito, e se perguntou se estava nervosa por algum motivo. Guiada pela colega Sakita Mai, soube que antes ela quase nunca falava. Isso a fez pensar se tinha sido um incômodo no passado. Mas decidiu continuar positiva de qualquer jeito. Durante uma reunião sobre chips de batata exclusivos de verão, seu estômago roncou. Todos estavam sem ideias, e ela também. Vasculhou a bolsa e encontrou um caderno de ideias. Mas, ao virar a página, viu anotações cheias de auto-ódio. Uma gorda como eu planejando doces. Que piada! Inútil! Porcas não deveriam falar. Ela ficou chocada com o quanto se odiava. Será que viveu a vida inteira se colocando para baixo? Mas não mais.
Ela se levantou para dar sua ideia. Verão lembra melancia, raspadinha e refrigerante Ramune. E se fizéssemos pós coloridos com esses sabores para colocar nos chips? 2 colegas homens acharam nojento, e eu concordo. Mas Saki gostou, mesmo sendo uma ideia polêmica, poderia bombar nas redes sociais. Quando a reunião acabou, Yumeko olhou para suas anotações e sentiu pena de seu antigo eu. Mas também agradeceu por suas ideias. A reunião foi um sucesso. Ela então escreveu novas palavras positivas. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Você é um gênio. Logo recebeu uma ligação. Era o oficial Tanigawa, do departamento de polícia de Aoyama. Ela se assustou, achando que poderiam saber de suas fotos secretas. O policial explicou que o caso, antes considerado uma tentativa de suicídio, agora estava sendo tratado como tentativa de assassinato. Encontraram suas impressões digitais no corrimão da escada de emergência. Mas o posicionamento não indicava que ela tivesse pulado sozinha. Queriam ouvi-la mais tarde. Ela começou a imaginar quem tentaria matá-la. O homem da manhã seria um espião disfarçado? Estaria tentando eliminá-la por causa das fotos? Ou será que havia homens disputando seu amor? Ou talvez uma mulher, com ciúmes, tentando matá-la por amar um deles? Mas ela estava com fome demais para pensar nisso agora. Na hora do almoço, vários rapazes cercavam Saki para comer com ela. Yumeko atravessou o grupo para agradecer o apoio durante a reunião. Saki respondeu que só quis ajudar, já que ela costumava ser calada. Os rapazes elogiaram Saki, chamando-a de linda, gentil e até de anjo. Mas Yumeko achou que falavam dela, mesmo não sendo o caso. Rapidamente puxou Saki para almoçar juntas. E o tamanho do almoço de Yumeko era o que se esperaria de um homem de 80 quilos. Ela comeu tanto que até roubou um croquete de outro colega. Um deles comentou se era por isso que ela era tão gorda. Mas ela respondeu, não é bem assim. Eu mantenho meu corpo porque como bem. Saki então disse que queria ser como ela, mas que seu rosto ficava redondo se comesse demais. Um elogio disfarçado de ofensa feminina. Yumeko, sem perceber, respondeu positivamente. Mulheres ficam ainda mais bonitas com um pouco de peso extra. Todos os rapazes caíram na risada. Mais tarde, Yumeko começou a sentir sono, então Saki ofereceu truques para se manter acordada. Enquanto isso, mexendo em sua mesa cheia de cadernos, Saki olhava as anotações de Yumeko com um ar vazio e estranho. Quando o chefe anunciou que iria seguir com a ideia dos chips de Yumeko, Saki não pareceu nada feliz, e Yumeko percebeu isso. À noite, Yumeko pensava no rapaz da manhã. Queria comprar roupas novas, caso o encontrasse de novo. Imaginou que sua antiga versão talvez fosse apaixonada por ele, mas sem confiança para se aproximar. Agora, ela sabia exatamente o que fazer. Na manhã seguinte, vestiu seu novo vestido e foi procurá-lo. Encontrou-o sentado num banco. Ele se levantou e sorriu ao vê-la. Ela tentou tirar uma garrafa d'água da bolsa, mas ele já tinha trazido a dele. Seu sorriso era tão lindo que ela quis colocá-lo como papel de parede do celular. Conversaram um pouco, e ele contou que sempre passava por ali de manhã. Ela contou sobre sua perda de memória. Mesmo sendo difícil, agora via cada dia como uma aventura. Ele achou isso incrível e disse que esperava que pudessem se tornar amigos. Ao se despedirem, ele disse, vamos nos ver de novo. Yumeko ficou em transe no trabalho, repetindo mentalmente as palavras dele. Infelizmente, esqueceu de perguntar o nome dele, mas achou mais romântico assim. Quando Saki veio cumprimentá-la, Yumeko tentou puxar assunto sobre o projeto, mas Saki simplesmente fugiu. No banheiro, Yumeko se perguntou se tinha dito algo errado. Ouviu então colegas fofocando. Parece que aquela gorda da sessão 1 teve a ideia aprovada. Ela tá mais falante agora por causa da amnésia, né? Pena que não dá pra mudar o fato de ser feia e gorda. Mas pelo menos é melhor que a Saki. Quero atenção. Diziam que as ideias de Saki nunca eram aprovadas. Meu Deus, as garotas são assim mesmo pelas costas. Comentem aí. Yumeko saiu do banheiro, ou melhor, se espremeu pela porta, já que era grande demais para passar direto. Repreendeu as duas. O que há de errado com Saki ser popular com os homens? Ela se dedica no trabalho e se cuida. Disse ainda que acreditava que Saki logo teria uma grande ideia aprovada. Depois começou a se elogiar, dizendo que seu rosto e corpo foram presentes de Deus. E que entendia o ciúme delas, mas que cada uma tinha suas qualidades, só precisavam confiar mais em si mesmas. As duas recuaram, respondendo sim, senhora.
Mas aqui, que ouviu tudo, murmurou para si mesma. Quem você pensa que é? Você era só uma garota gorda, quieta e deprimida. Devia ter continuado assim. Ok, aposto que ela é a suspeita da tentativa de assassinato. De volta ao trabalho, Yumeko abriu a gaveta e ficou chocada. Todos os seus cadernos de ideias tinham desaparecido.